Este evento ocorreu há 7 anos, depois de eu ter concluído o ensino médio e iniciado meus preparativos para a vida universitária. Todos na minha idade estavam tirando suas carteiras de motorista e um dos meus amigos conseguiu a dele. Ele também ganhou o carro antigo do pai, então frequentemente saíamos juntos para passeios de carro. Era o auge do verão, e histórias de fantasmas e filmes de terror dominavam a TV e os cinemas locais. Inspirados pelo que estávamos assistindo na época, decidimos sair para caçar fantasmas por conta própria. Nós definimos nosso objetivo em um hospital abandonado na nossa área, localizado no alto das montanhas, em um local muito tranquilo. Geralmente, hospitais abandonados ficam adormecidos por um tempo e depois são inevitavelmente demolidos, mas este permanecia, além de um portão trancado cuja ferrugem já havia se estendido e as placas de não trespassar o estavam desbotadas há muito tempo. Era conhecido na nossa região como um local assombrado. Chegamos em uma noite escura, perfeita para entrar e sair sorrateiramente. Nos aproximamos o mais silenciosamente possível, com nossas lanternas apontadas para o chão. Entramos por um buraco na cerca e passamos por uma porta arrombada ao lado, finalmente adentrando o hospital. Estava morto silencioso lá dentro, com as cortinas que separavam os espaços ainda penduradas nos corredores. O hospital estava em desordem, e parecia que muitas pessoas haviam entrado e saqueado o lugar. Vimos maçãs nos corredores, uma cadeira de rodas enferrujada e amassada caída de lado. Estar lá dentro me lembrou dos jogos de horror que costumava jogar no PS1 na época. Algo que ambos notamos foi o fato de alguém ter pintado a estação de enfermagem por aqui ou em uma das paredes sujas. A atmosfera estava nos afetando, pois meu amigo e eu não estávamos tão falantes como antes de entrarmos. Decidimos dar uma olhada rápida no segundo andar e então sair. Subimos lentamente por uma escada estreita até o topo e encontramos uma porta de vidro. Tentei empurrá-la para abrir, mas estava presa. Ao lado havia uma janela quebrada, mas achamos perigoso tentar passar por ali. Decidimos encerrar nossa exploração urbana por ali e começar a descer. No entanto, justo quando começamos a descer, ouvimos algo que nos fez parar. Estávamos alertas para a possibilidade de policiais, moradores de rua ou outros exploradores, mas o som que ouvimos não era nada disso. Era como se fosse o som de um sino de chamada de enfermeira, um jingle eletrônico para alertar as enfermeiras. Meu amigo também ouviu, o que me tranquilizou, pois significava que não estava imaginando. O som assustou meu amigo, que começou a correr. Antes que eu pudesse segui-lo, olhei pela vidraça e jurei ter visto uma figura sombria no corredor. Depois de ver isso, corri rapidamente atrás do meu amigo, e posso dizer com certeza que nós dois nunca mais colocaremos os pés naquele lugar. Foi verdadeiramente arrepiante. Não esqueçam de deixar o like, ajuda demais o canal. Quando eu era estudante universitário na região alta de Alquer, meu amigo e eu decidimos dar uma olhada em um local supostamente assombrado apenas por diversão, durante as férias de verão. Pesquisamos vários pontos assombrados em nossos telefones e escolhemos um que ficava a menos de 1 hora de carro. Era um local de fontes termais abandonadas. Não esperávamos encontrar fantasmas ou algo do tipo. Para ser honesto, estávamos mais inclinados a encontrar pessoas bebendo ou outros exploradores vandalizando o lugar. Parecia um local problemático para mim. Demoramos um pouco para chegar lá, mas quando estávamos nos aproximando, pensei que a cidade ou vila onde estávamos era o tipo de lugar onde você esperaria ver prédios abandonados. Não havia muita atividade por ali, era bastante rural. Finalmente encontramos o antigo balneário abandonado de águas termais e hotel. Imediatamente pensei, e não quero entrar lá. Meu amigo, no entanto, já havia começado a adentrar o prédio em ruínas, então não tive escolha a não ser segui-lo, ou afinal, ele estava dirigindo. Ao entrarmos, vimos o tipo usual de coisas que se esperaria em qualquer prédio abandonado: grafites, vidros quebrados, garrafas vazias e latas por todo lado.
A entrada tinha uma espécie de área de lobby completamente cheia de lixo e entulho. Estávamos andando por lá quando encontramos um mapa do plano do andar. Descobrimos que os quartos de hóspedes estavam nos 2 andares superiores, então decidimos abreviar nossa exploração do térreo, pois queríamos investigar todo o lugar antes que alguém aparecesse. Conforme explorávamos o hotel, minha confiança foi crescendo gradualmente. Estava mais do que disposto a abrir cada um dos quartos de hóspedes e dar uma boa olhada dentro deles. Depois de um tempo, ficou um pouco entediante, todos os quartos pareciam iguais, como é comum em hotéis. Cada vez que abríamos uma porta, o mobiliário habitual nos encarava, ou alguns quartos ainda tinham roupas de cama. Chegamos ao 6º quarto ao longo do corredor, e fui abrir a porta, mas encontrei resistência. Ela parecia mais pesada do que as outras que eu consegui abrir com um pouco de esforço. Notei que havia um monte de colchões empilhados contra a porta. Através da brecha, pude ver isso. Estranhou-me como alguém poderia ter empilhado esses colchões perto da porta, talvez tenham saído pela janela ou por outro caminho, porque não sabia como poderiam tê-los empilhado sem abrir a porta para sair. Contei ao meu amigo sobre o que pensei que havia algo nos colchões atrás da porta, algum tipo de peso, e ambos estávamos realmente interessados em descobrir os segredos que o quarto 6 guardava. Continuamos empurrando a porta aos poucos e finalmente conseguimos abri-la o suficiente para erguer o lençol do colchão e ver o que havia debaixo. Jogamos para o ímpar para decidir quem teria que tentar mover o colchão. Eu acabei perdendo. Decidi que realmente não queria tentar mover ou tocar os lençóis com as mãos, então procurei por um pau ou algo comprido. Meu amigo estava muito impaciente, ele não queria deixar a porta aberta. Eu não consegui encontrar nada, então acabei usando meu pé. Mirei e balancei os dedos do pé direito para os lençóis, tentando puxá-los para longe. Consegui pegar os lençóis com o dedo e balancei para cima, e por um momento rápido, meu amigo e eu vimos algo que não deveríamos ter visto. Havia uma mão debaixo dos lençóis. Ambos ficamos assustados com a visão e saímos correndo do quarto e pelo corredor. Surpreendentemente, não saímos do prédio. Tivemos uma pequena discussão e decidimos voltar. Queríamos ver se estávamos vendo coisas. Esperava que a mão tivesse desaparecido quando voltamos, como se fosse uma aparição. Para minha surpresa, quando meu amigo levantou os lençóis, vimos uma pessoa debaixo deles. Na verdade, não era uma pessoa tecnicamente, era um corpo, já sem vida. Estava claro, e não podíamos fazer nada além de chamar a polícia e fazer um relatório. Depois de falar com a polícia local, recebemos uma bronca severa e avisos oficiais sobre nossa pequena aventura de exploração urbana. Fomos interrogados também, mas não tínhamos respostas, não tínhamos ideia do que aconteceu com o cara no 6º quarto. Descobri um pouco mais tarde, pois o incidente foi noticiado no jornal local. A morte não foi considerada suspeita, havia sido auto-infligida. Isso é tudo o que posso te dizer. Às vezes, há coisas mais assustadoras em prédios abandonados do que histórias de fantasmas. Há alguns anos atrás, costumava viajar pelo Japão tirando fotos. Eu era realmente apaixonado por fotografia, especialmente interessado em fotografar prédios abandonados. Encontrei uma área de serviço ao longo de uma rodovia que parecia abandonada, pelo menos fechada com certeza. Estava fechada com tábuas e parecia que estava assim há anos. Tudo do lado de fora estava desgastado pelo tempo, ninguém cuidava do lugar. Foi então que vi minha oportunidade. Lembro-me de ser um dia muito nebuloso, com pouca visibilidade nas estradas, o que realmente ajudou no meu caso, se eu quisesse entrar e sair sem que ninguém chamasse a polícia ou a polícia me encontrasse. Estacionei na área de serviço e saí do carro para fotografar o exterior do prédio. Amei como ele estava envolto na névoa. Estávamos em estradas de montanha, então a névoa era ainda mais impressionante. Depois de fotografar o lado de fora, consegui entrar por uma janela quebrada.
A área de serviço tinha 2 andares. Imaginei que o primeiro andar poderia ter sido usado para bebidas e lanches, e o segundo andar para restaurantes e banheiros públicos. Como eu estava no primeiro andar, tirei algumas fotos lá embaixo. Depois de um tempo, comecei a perceber barulhos vindo do andar de cima. Às vezes, encontrei pessoas sem teto morando em prédios abandonados, então me perguntei se era o caso. Outras vezes, eram gangues de jovens vandalizando o lugar. Fiquei com medo de que alguém perigoso estivesse lá comigo, então chamei: "Vou lá, tem alguém aí em cima?" Esperei em silêncio na área de serviço abandonada e escura. Não ouvi mais barulhos vindo do segundo andar por um tempo, mas cerca de 30 segundos depois, ouvi o som de alguém arrastando algo enquanto caminhava lá em cima. Pelo menos foi o que me pareceu. Os ruídos ecoavam pela área, os acústicos eram incríveis lá dentro. Senti minha testa começar a suar um pouco. A cena que vi era de alguém que se recusava a responder e me fazia perceber sua presença, mas, é claro, me perguntei se quem estava lá em cima me ouviu ou não. Caminhei até o pé da escada, pisando em vidro quebrado, e gritei: "Vou lá, tem alguém aí em cima?" Só estou tirando algumas fotos, não quero incomodar. Posso subir e tirar algumas fotos no segundo andar? Não vou demorar, e assim que terminar, vou embora. Ouvi minha voz ecoar pela área de serviço e sabia que tinha sido alta o suficiente desta vez. Esperei ansiosamente por uma resposta do segundo andar. Esperava ouvir uma voz, mas não foi esse o tipo de resposta que recebi. Para mim, pareceu que alguém começou a bater em algo muito pesado no chão, como um taco de metal ou algo assim. Os golpes eram lentos e intimidadores: bang, bang, bang. Desculpe, bang, bang, bang. Chamei, estava em pânico e realmente não sabia o que fazer, para ser sincero. Assim que chamei, o som dos golpes ficou mais agressivo e rápido. Era como se o som agressivo dissesse: "Anda logo e saia." Uma coisa que notei, no entanto, foi o fato de que o som dos golpes parecia estar se aproximando do topo das escadas, de onde eu tinha ouvido inicialmente. Estava perto do fundo do segundo andar, mas agora estava se movendo para a frente. O som dos golpes era tão alto que eu sentia as vibrações sacudindo as escadas enquanto se aproximavam. Não fiquei para descobrir o que era. Saí correndo o mais rápido que pude e literalmente pulei pela janela quebrada pela qual entrei cuidadosamente. Corri para o meu carro sem olhar para trás. Só quando liguei o carro percebi que minha palma estava sangrando. Devo ter me cortado ao passar pela janela. O volante estava coberto com o meu próprio sangue, mas não deixei isso me desacelerar. Queria fugir. Não sei ao certo o que estava lá em cima. Pesquisei na internet para ver se havia algum tipo de postagem de blog sobre o lugar e consegui encontrar alguns blogs de caçadores de fantasmas sobre a área de serviço. Alegavam ter ouvido vozes e sons de batidas vindos do segundo andar. Posso confirmar isso com certeza. Mas uma coisa que me deixa cauteloso é atribuir os ruídos que ouvi naquela noite ao paranormal. Os blogs que lhe parecem todos acreditar que havia algum tipo de atividade paranormal acontecendo lá em cima, mas sinto que experimentei algo diferente. Não consigo colocar o dedo exatamente no que era. Era uma pessoa, uma brincadeira, ou como dizem online, alguma entidade maligna. Talvez algo demoníaco ou algum espírito brincalhão, algo que fez daquela área de serviço abandonada seu lar. Realmente não tenho certeza, mas foi bem assustador, seja o que for que tenha sido. Cerca de 10 anos atrás, explorar prédios abandonados era popular entre o meu círculo de amigos. Eu morava nos arredores da província de Guma, onde casas e estabelecimentos estavam se tornando abandonados devido à despovoação. Esses prédios abandonados não eram mantidos nem geridos por ninguém, não havia guardas de segurança ou algo do tipo. Para nós, garotos jovens do grupo de amigos, esses prédios eram ótimos lugares para explorar.
Quando digo prédios abandonados, não estou falando de escolas abandonadas, hospitais ou algo de grande escala assim. Estou falando de casas. A maioria das casas estava deteriorada, com paredes desabando, janelas quebradas, telhados caídos. Eram locais ideais para entrar e sair facilmente, e era esse o tipo de lugar que gostávamos de explorar. Ouvimos um rumor sobre uma das casas. Algumas crianças falavam sobre isso na escola. Supostamente, na sala de estar de uma das casas, havia um telefone preto, antigo, desses com disco que você precisa girar com o dedo. São bem raros nos dias de hoje, não é mesmo? De qualquer forma, o rumor dizia que o telefone tocava de vez em quando depois que alguém entrava lá. A ideia do telefone tocar depois de entrarmos lá era muito atraente para mim. Eu gostava desse rumor porque não era sobre a casa ser assombrada, era apenas sobre um telefone que poderia tocar se você entrasse lá. Ficava imaginando isso na escola de vez em quando. Para mim, era o nível certo de assustador para justificar uma investigação, e a localização estava a uma distância ideal para o meu grupo de amigos ir de bicicleta quando escurecia. Éramos 4 no total e seguimos para lá algumas horas depois do fim das aulas. A casa com o telefone preto ficava um pouco afastada da nossa área residencial, em direção às montanhas. Nos aproximamos da casa. Estava severamente coberta de mato, exatamente como as crianças na escola tinham dito que estaria. As plantas cresciam altas e se estendiam até a porta da frente. Muitas pessoas devem ter explorado a casa, porque havia um caminho feito pelo homem até a porta, por cima do mato. Fomos até a porta e a empurramos. Estava quase saindo dos gonzos. Senti meu coração acelerar enquanto entrávamos na sala de estar em busca do telefone preto. Olhamos ao redor da sala de estar. Estava incrivelmente empoeirada lá dentro. Havia um relógio parado pendurado na parede e um calendário de anos atrás, da era Showa. O telefone preto estava logo abaixo do calendário, em uma mesinha de telefone, coberto de poeira. Ao lado dele, havia um bloco de notas empoeirado. Decidimos explorar a casa antes de mexer com o telefone. Acho que estávamos esperando para ver se ele tocaria ou não. Não encontramos nada de muito interessante nos outros cômodos da casa. Era uma casa pequena, então não levou muito tempo para olharmos tudo. Depois de dar uma olhada ao redor, voltamos para a sala de estar onde estava o telefone preto, decididos a esperar para ver se ele tocaria. Ficamos em volta, excitados e ansiosos. Depois de alguns minutos, nada aconteceu. Começamos a ficar impacientes e concordamos que provavelmente era apenas uma lenda urbana. Estávamos indo em direção à porta para sair quando ouvimos o som agudo do telefone tocando. Foi tão alto. O telefone preto estava tocando. Todos nós prendemos a respiração e congelamos no lugar naquela silenciosa casa abandonada enquanto o anoitecer se aproximava. Tudo o que se ouvia era o som do telefone tocando ecoando pela casa. Talvez devêssemos ter simplesmente saído, mas algo dentro de mim me impulsionou a pegar o telefone. Antes que eu pudesse pensar 2 vezes, me vi me aproximando e estendendo a mão para o fone. Ouvi meus amigos suspirarem quando aproximei o fone do ouvido e comecei a ouvir. Era o momento que eu tinha imaginado. Finalmente estava acontecendo. Havia algo lá, mas eu não conseguia entender o que era. Era como se algo estivesse tentando se comunicar em um estranho ruído zumbido. Não parecia que a ligação estava vindo de algum lugar próximo. Parecia que vinha de algum lugar distante, subterrâneo. A voz era arrepiante. Passamos o telefone entre nós, nos revezando para ouvir. Os sons eram constantes e estranhos. Isso me assustava muito. Um dos meus amigos, que estava ouvindo o telefone, de repente gritou ou não, e largou o telefone, correndo para fora pela porta. Nós o seguimos em perseguição. Estávamos apavorados. Pulamos em nossas bicicletas e pedalamos como loucos por todas as estradas de montanha de volta para nossa cidade. O amigo que gritou ou não, e saiu nunca nos disse por que fez isso.
Talvez ele tenha ouvido algo que não quis ouvir. Algum segredo que preferia que ninguém soubesse. Posso apenas especular. Por um tempo depois disso, nós três passamos nossos dias com medo. Sempre que nossos telefones tocavam, esperávamos que a pessoa do outro lado fosse o dono daquela voz que ligou para o telefone preto. Mesmo quando via o identificador de chamadas, ainda duvidava que realmente estivesse do outro lado do telefone. Depois de 3 dias, comecei a me preocupar um pouco menos. Uma semana passou, depois um mês, e nada de estranho aconteceu comigo ou com meus amigos. Não estávamos amaldiçoados. A casa foi demolida agora, mas acho que ficou abandonada por cerca de 20 anos no total. Agora se foi. Continua apenas como uma experiência assustadora e engraçada em nossas mentes, e não muito mais que isso. Mas uma coisa que me atormenta até hoje é o seguinte: por que o telefone na casa abandonada tocou? Acho isso tão arrepiante. Certamente a linha telefônica deveria ter sido desconectada, não é mesmo? Mesmo que a linha estivesse funcionando, quem quer ligar para aquela casa abandonada? E quem estava ligando? Penso naqueles dias com medo na mente, pairando logo acima da confusão de como tudo isso poderia ter sido possível.